Nestes últimos dias no Brasil, o arroz é o assunto do momento. O arroz, que é um alimento do cotidiano de boa parte dos brasileiros, mas é interessante destacar que o arroz não ocupa um lugar tão importante desde sempre aqui no Brasil. A mandioca, sobretudo a farinha de mandioca, foi durante muito tempo a combinação mais aceita com feijão. Seja só jogado sobre o feijão cozido, ou como tutu de feijão, ou feijão tropeiro. Farinha de mandioca com carne seca, pão de farinha de mandioca em alguns lugares, em outro, como em Minas, por exemplo, que preferia-se a farinha de milho usada no angu, nas broas, numa época em que o arroz ocupava o final da fila na lista de alimentos de consumo frequente. Câmara Cascudo, em História da Alimentação no Brasil, nos informa que o arroz, durante muito tempo, não foi considerado indispensável para os trabalhadores e que era até mais comum na mesa de pessoas de posses, não era um alimento popular. Ele aponta a chegada do arroz ao Brasil entre os anos de 1570 e 1587 e que os índios tupis chamavam de milho d'água. Segundo ainda a Câmara Cascudo, foi a partir do século XVIII que o arroz passou a ser amplamente difundido e divulgado, e iniciando-se assim um cultivo, um incentivo a um cultivo em maior escala. Foi quando, em 1781, Dona Maria I proibiu a importação do arroz para valorizar a produção nacional, considerada suficiente para atender o consumo interno. Então, os brasileiros foram adotando aos poucos o arroz em seu cotidiano, o hábito de consumi-lo. E hoje, o arroz é sim um importante alimento cultural no Brasil, sobretudo quando combinado com feijão. Como nos diz Carlos Doria, a combinação arroz com feijão é o prato mais tipicamente nacional ainda hoje. Esse aspecto é muito interessante porque antes de pensar no valor nutritivo de um alimento, pelo menos para a maioria dos brasileiros e brasileiras, a escolha se dá pelo hábito de consumo, que tem raiz na família, no que nós comíamos desde a infância. Tanto é assim que o impacto do aumento no preço do arroz tem movimentado a sociedade e a vida das famílias. Se o sentido cultural do arroz não ocupasse hoje um lugar especial, a alta do preço não teria assim tanta importância. E claro, tem o valor nutritivo, certamente. Nutricionistas já apontam há muito tempo a importância da combinação do arroz e do feijão, principalmente se for arroz integral. Em conversa com uma colega professora nutricionista, ela me informou que os aminoácidos que estão no arroz são justamente os que faltam no feijão e vice-versa. Então, trata-se de um casamento perfeito. O arroz, assim como o feijão, o macarrão, a gordura de porco, a mandioca, a batata doce, são consideradas culturalmente como comida forte ou comida grosseira. Essas duas referências eu identifiquei em pesquisas em Minas Gerais, na área rural, e no Paraná, na área urbana, com famílias de baixa renda. Comida forte ou grosseira é aquela que os trabalhadores braçais da roça ou na cidade, na construção civil, por exemplo, consideram como comida que dá sustentação para aguentar um dia de trabalho, a sustância. Pensemos na marmita dos trabalhadores, que durante anos e anos vem sendo assim. Nessas pesquisas em Minas Gerais e Paraná, vi que a mandioca é consumida inclusive com arroz e feijão. Ela não substitui o arroz no hábito alimentar, ela é consumida junto. A lógica de consumo para as famílias trabalhadoras é muitas vezes muito diferente da lógica nutricional, é o determinante cultural, o peso cultural que se sobrepõe ao nutricional. As últimas pesquisas de orçamentos familiares, as POFs, a de 2008, 2009 e a de 2017, 2018, apontam um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E na POF de 2008 e 2009, a redução do consumo de arroz foi identificada nos estratos mais altos de renda, ou seja, nas famílias mais ricas, nas famílias que detêm uma renda maior. Nas famílias de estratos de renda mais baixas, os alimentos mais consumidos continuam sendo o café, o arroz e o feijão. E segundo essa última POF, a média de consumo diário per capita de arroz no Brasil é de 131,4 gramas ao dia e a de feijão 142 gramas ao dia. O IBGE lançará em breve os resultados da análise da segurança alimentar no Brasil.
realizada a partir da aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e que compõem os resultados, né, vão compor os resultados da POF 2017-2018. A ONU tem alertado que o Brasil corre grande risco de voltar a compor o mapa da fome, elaborado pela FAO e do qual nós saímos, né, o Brasil saiu em 2014, entram para o mapa da fome os países que possuem mais de 5% de sua população em extrema pobreza e em insegurança alimentar. Um estudo do Banco Mundial de 2019 aponta que 14,7 milhões de pessoas no Brasil deverão passar para a extrema pobreza até final de 2020, ou seja, aproximadamente 7% da população. Isso tem várias razões de ordem socioeconômica do país, agravada pela pandemia do coronavírus. Essa informação é do economista Daniel Balaban, chefe do Escritório Brasileiro do Programa Mundial de Alimentos da ONU, em recente entrevista à imprensa. É sempre importante lembrar que o Brasil possuía o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que assessorava diretamente a Presidência da República nas políticas de combate à fome e insegurança alimentar, o CONSEA, e que foi extinto pelo atual Presidente da República em início de 2019, como uma das principais medidas após assumir o comando do país. A sugestão dada por um empresário brasileiro do ramo de supermercado para que os brasileiros trocassem o arroz pelo macarrão enquanto a crise do arroz durar não é tão simples de se resolver, sobretudo do ponto de vista simbólico e cultural. Para a população de renda mais alta, que segundo a última POF é a que vem reduzindo o consumo de arroz, isso pode até não representar um grande problema. Talvez também não seja para as pessoas de origem italiana no Brasil, habituadas ao consumo diário, né, quase diário de massas. Já para a população de baixa renda, que tem no arroz e feijão a comida básica do cotidiano, passar a almoçar macarrão e feijão todos os dias exigirá uma nova adaptação do paladar. Porque se da combinação arroz e feijão as pessoas parecem não enjoar, elas podem enjoar facilmente, né, rapidamente da combinação macarrão e feijão, ou nem mesmo aprová-la. E há o risco ainda de reduzir o consumo de feijão e consumir apenas a macarronada, né, com algum molho de tomate. O paladar não é algo que pode ser imposto, muito menos de uma hora para outra. É um aprendizado social, ele envolve uma série de aspectos que estão relacionados à comida afetiva, inclusive. O arroz, para ocupar o espaço que tem hoje, levou anos e anos. Além disso, é importante lembrar do quanto o arroz permite combinações saborosas e econômicas, em que é possível usar as sobras, por exemplo. Essas possibilidades de uso do arroz hoje são muito importantes para boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras com dificuldades financeiras e que estão vendo seu poder de compra reduzir. E a pandemia por Covid-19 só agravou a situação.